Olá pessoal, mais uma vez a gente aqui e hoje para a gente tratar do conceito de consumidor. Essa aula é de extrema importância, a OAB adora cobrar os conceitos de consumidor, principalmente as teorias que a gente vai ver. As questões relacionadas ao consumidor pessoa jurídica, a OAB gosta de cobrar bastante, e se a OAB gosta eu também vou gostar aqui e também vamos falar um pouquinho disso. Então pessoal, vamos lá tratar um pouquinho do consumidor no nosso CDC, no nosso Código de Defesa do Consumidor. Vamos lá para os slides. Bom, quando a gente fala em consumidor, a gente tem dois grandes grupos e um pequeno grupo ali quando a gente trata do consumidor por equiparação. Bom, consumidor então dividido em dois, nós temos o consumidor padrão e o consumidor por equiparação. E esse consumidor por equiparação pode ser qualquer um daqueles três que estão ali listados e que a gente vai conversar um pouquinho melhor sobre eles na sequência. Então lá pessoal, o consumidor padrão está no artigo 2º e o consumidor por equiparação temos no parágrafo único do artigo 2º um conceito, no artigo 17 outro conceito e no artigo 29 outro conceito. Vamos dar uma olhadinha aqui para tratar de cada um deles, começando pelo consumidor padrão. Consumidor padrão, pessoal, é aquele normal, é aquele que adquire alguma coisa, aquele que compra, aquele que adquire um serviço, é aquele que atua diretamente na cadeia de produção. Vai lá, retira um produto para utilizar. Esse é o consumidor padrão. A regra geral é essa, aquele que compra, aquele que utiliza de um serviço, aquele que recebe um produto ou um serviço em seu favor. Vamos ver como que o código conceitua isso. Vejam lá, pessoal, o consumidor padrão está lá no artigo 2º. Ele também é chamado pela doutrina de consumidor direto, contratual ou ainda consumidor em sentido estrito. São as 4 nomenclaturas aí, padrão, direto, contratual ou em sentido estrito, todos eles querem tratar do mesmo consumidor. Que vai ser aquela pessoa que pode ser física ou jurídica, que adquire ou utiliza produtos ou serviços como destinatário final. Vejam só que importante essa frase. A gente tem 3 coisas ali que estão grifadas e uma delas está grifada e destacada ainda. Então lá, pessoal, pode ser consumidor toda pessoa física ou jurídica. Então aqui a gente já mata uma possível pergunta de concurso, uma possível pergunta de prova e uma dúvida que as pessoas têm. Pode a pessoa jurídica ser consumidora? E a resposta é sim, tranquilamente, o nosso código diz isso. Então, consumidor vai ser a pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produtos ou serviços. Então vejam aqui, adquire ou utiliza. Não necessariamente só aquela pessoa que comprou efetivamente, que foi lá, pagou e pegou o produto ou o serviço, vai ser considerado consumidor. É possível também que seja considerado consumidor aquele que apenas utilizou o produto ou se valeu do serviço. Então vamos supor, pessoal, que eu, Leonardo, compro uma televisão. Eu compro uma televisão. Nota fiscal vem no meu nome, tudo certinho, com o meu CPF lá. Porém, quem utiliza essa televisão é a minha esposa, por exemplo. Ela que mais usa essa televisão, eu não sou muito de televisão, só ela que utiliza a televisão. Vamos supor que essa televisão apresente um vício ou até um defeito. A gente vai conhecer isso nas próximas aulas, a diferença de vício e de defeito. Ela pode se valer, ela também, ela pode ir lá pedir o conserto dessa televisão, ela pode pedir uma eventual reparação por dano material ou até, dependendo da situação, uma reparação por dano moral pelo não funcionamento desse equipamento? Pode por quê? Porque ela utiliza o produto. Então não necessariamente é consumidor apenas aquele que compra, aquele que vai lá e coloca o seu CPF na nota, o seu nome na nota. Aquela pessoa que utiliza, ainda que outro tenha comprado, também pode ser considerada consumidora. Então, qualquer pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produtos ou serviços como, e aqui é o ponto-chave de novo, destinatário final. Quem seria o destinatário final então, pessoal? A regra geral aqui é que destinatário final é aquela última pessoa que retira o produto da cadeia de consumo. Então a intenção é a seguinte, eu vou lá, retiro ele para mim, eu vou utilizar esse produto. O código diz, aquele que retira então. Vamos supor, o supermercado comprou um produto de uma distribuidora de doces, comprou lá um chocolate da distribuidora de doces. Será que o supermercado vai ser consumidor da distribuidora de doces? Vejam lá, ele retirou o produto
da cadeia produtiva, da cadeia de fornecimento? Não. Ele comprou para quê? Para vender, com o intuito óbvio de vender. Então, por isso, o supermercado, obviamente, aqui não seria consumidor, mas teria uma mera relação civil, uma mera relação regida pelo Código Civil com o seu fornecedor. Então, o mercado não é destinatário final, por isso ele não é consumidor. Mas é possível que algumas pessoas jurídicas sejam consumidoras. A gente já vai ver quando que isso pode acontecer, a depender, claro, da teoria que a gente vai utilizar. Vamos voltar lá então para ver. Toda pessoa física ou jurídica adquire e utilize produtos ou serviços como destinatário final. Ponto-chave aqui é o destinatário final. Bom, antes da gente tratar mais diretamente das teorias, das 3 correntes que a gente vai tratar, para entender principalmente se o consumidor, se a pessoa jurídica pode ser consumidora, quando isso pode acontecer, é importante a gente lembrar uma coisa que eu até acho que comentei na nossa primeira aula. O consumidor, pessoal, ele é sempre presumidamente vulnerável na relação de consumo. É por isso que eu tenho o Código de Defesa do Consumidor. Eu presumo que eu tenho uma parte mais fraca na relação. O fornecedor está aqui, o consumidor está aqui. Por que eu tenho um Código de Defesa e Proteção do Consumidor? Para tentar elevá-los ao mesmo patamar, para eu ter uma relação jurídica mais parelha, uma relação jurídica mais justa. É por isso que existe o CDC com tanta proteção ao consumidor. Fazendo uma analogia bem genérica aqui, o CDC para o consumidor está como a CLT para o trabalhador, né? Então o CDC ele tem por fim resguardar os interesses do consumidor, enquanto a CLT tem por fim resguardar o interesse dos trabalhadores, ok, pessoal? Então, sempre que eu tenho uma relação jurídica, sempre, o consumidor é considerado vulnerável. Ele não precisa comprovar. Uma vez que caracterizada aquela pessoa como consumidora, automaticamente ela vai ser vulnerável. Havendo uma relação de consumo, portanto, o consumidor sempre é vulnerável. Cuidado, não confundam vulnerabilidade com hipossuficiência. A gente vai ter uma aula só para diferenciar a vulnerabilidade da hipossuficiência. O consumidor é sempre vulnerável, mas nem sempre vai ser hipossuficiente. A hipossuficiência vai ter que ser demonstrada no curso de um processo. A gente vai ver isso mais adiante. Ok, pessoal? Então, coloca lá na cabeça, o consumidor sempre é vulnerável. Dando sequência aqui, então, vamos tratar das 3 correntes que falam do consumidor padrão. Então, vejam lá, pessoal. Consumidor padrão. É aquele consumidor direto, aquele consumidor em sentido estrito que a gente já viu. Mas, para a gente conseguir entender quem é consumidor, principalmente aqui quando a gente fala do consumidor pessoa jurídica, nós temos 3 teorias, 3 correntes que a doutrina nos traz. São elas: a corrente maximalista, a corrente finalista e a corrente ou teoria finalista mitigada ou aprofundada. Para que servem essas correntes, para que servem essas teorias? Bom, vocês lembram lá, pessoal, que o consumidor é toda aquela pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produtos como destinatário final? O grande problema que a gente sempre encontrou aqui, que os juristas sempre encontraram e que a doutrina sempre encontrou, é entender o que seria esse destinatário final. Será que se eu compro, vamos supor, um shampoo, tomo banho e utilizo, eu sou o destinatário final? Não me parece ter dúvida nenhuma. Eu comprei o shampoo para tomar banho. Agora, se eu compro um shampoo para dar banho num cachorro sob remuneração. Vamos lá, eu sou um pet shop, compro um shampoo para dar banho nos cachorros lá que vão até mim e eu cobro, claro, por esses banhos. Vejam, eu utilizo como destinatário final para mim o shampoo? Não. O que eu faço? Eu englobo ele dentro da minha atividade produtiva, da minha atividade econômica. Será que nesse caso eu sou consumidor ou não? Vamos ver o primeiro. Eu compro um shampoo para mim, lavo o meu cabelo no banho, e acaba, aquele produto vai acabando. Sou consumidor? Não tem dúvida nenhuma, sou com certeza consumidor. Agora, eu compro um shampoo de cachorros, levo para o meu pet shop, dou banho em cachorro sob remuneração e esse shampoo vai se acabando. Será que eu sou consumidor da empresa que me vendeu o shampoo? Da distribuidora, da fabricante do shampoo? Ou não? Vai depender muito de qual teoria a gente vai estar utilizando. Certo? Por quê? Porque algumas teorias entendem que destinatário, nessa ocasião eu seria destinatário final, e outros entendem que eu não seria destinatário final. Por quê? Porque eu emprego aquilo na minha atividade econômica. E agora, qual teoria está certa ou errada?
Na verdade, nenhuma delas está nem certa nem errada. Nós temos teorias, pessoal. São doutrinadores aí que trazem o seu ponto de vista. O que importa para nós é saber qual teoria que é a mais aplicada, principalmente pelo nosso STJ, pelo Superior Tribunal de Justiça, que vocês vão ver quais são. Qual é a teoria? Mas vamos ver então quais são as teorias, todas elas. Bom, a primeira teoria é a chamada teoria maximalista. Pela teoria maximalista, eu tenho uma interpretação mais extensiva do direito do consumidor. Ou seja, pessoal, pela teoria maximalista, praticamente aí todo mundo que comprou um produto e utilizou vai ser consumidor. Basicamente isso. Ou seja, nesse caso do pet shop lá, com certeza, para a teoria maximalista, eu seria consumidor daquele shampoo. Agora, para uma outra teoria, pode ser que não. Tá? Então vejam aqui, a teoria maximalista ela é mais ampla. Ela entende como consumidor todo mundo lá que adquire um produto para utilizar. E não importa onde ele vai utilizar e como ele vai utilizar esse produto, certo? Então, essa é a teoria maximalista. Vamos dar uma olhadinha na outra teoria, que é a chamada, na segunda teoria, que é a chamada teoria finalista. Diferentemente da maximalista, então, pessoal, na teoria finalista a gente tem uma interpretação mais restrita, mais restritiva. De modo que o destinatário final só é aquele que utiliza o bem para si próprio, retirando o bem da cadeia produtiva. Ou seja, não pode haver finalidade econômica, finalidade de lucro para a teoria finalista. Vejam só então, naquele caso do pet shop, se eu utilizo o shampoo, aquele shampoo de cachorro, para dar banho em cachorro, ou seja, eu estou empregando ele numa atividade que me dá lucro, numa atividade produtiva, numa atividade econômica, eu não poderia ser considerado consumidor. Para a teoria finalista, para a teoria maximalista, sim. Para a teoria finalista, não. Teoria maximalista, mais abrangente. Todo mundo é consumidor. Teoria finalista, não. Só é consumidor aquele que utiliza o bem para si próprio. Não pode utilizar para gerar lucro na atividade econômica. Então lá no caso do pet shop, na teoria maximalista, eu seria consumidor. Para a teoria finalista, eu não seria consumidor porque eu emprego aquele bem numa atividade que me dá lucro. Ok? Vamos dar uma olhadinha lá na última delas então, que é a chamada teoria finalista mitigada ou teoria finalista aprofundada. Os dois nomes são bastante utilizados pela doutrina e podem aparecer os dois aí numa prova da OAB, numa prova de concurso inclusive. A teoria finalista mitigada e aprofundada, pessoal, é a que atualmente é adotada pelo STJ. Então, como eu disse para vocês, não existe uma teoria certa, uma teoria errada. O que nós temos são diferentes teorias. Alguns doutrinadores defendem uma, ótimos, renomadíssimos doutrinadores, outros doutrinadores defendem outra. O STJ falou o seguinte, não tem por que a gente ser tão liberal aqui quanto ao direito do consumidor, mas também nem tão restritivo. Então vamos adotar uma teoria no meio termo, que é justamente a teoria finalista mitigada ou aprofundada. Vamos ver o que ela diz. Então, como a gente já sabe, é adotada pelo STJ. O que ela faz, pessoal? Como o próprio nome dela já dá, ela diz o seguinte, não dá para considerar todo mundo consumidor, então a teoria maximalista para nós não parece a mais correta. Bom, uma teoria mais restritiva, até tá ok ali finalista, porém a gente não pode deixar ela muito tão restritiva assim, a gente tem que dar uma mitigada nela, ou aprofundá-la, admitindo então algumas possibilidades a mais, além daquelas que a teoria finalista traz. Ou seja, na teoria finalista mitigada ou aprofundada, é possível ser considerado consumidor aquele que retira o produto da cadeia produtiva, mas ainda assim utiliza em atividade que possa lhe render lucro, em atividade econômica. Então vamos voltar para meu exemplo inicial. Vejam só, eu sou um pet shop, compro shampoo, compro lá vários produtos de higiene para pets, de uma distribuidora enorme, a maior distribuidora do Brasil, que distribui para quase todos os pet shops do Brasil. Eu sou um pet shop de bairro, pequeno ali, né? Tenho lá uma portinha, um funcionário. É uma empresa pequena que adquire produtos, até serviços em alguns casos, de uma empresa muito maior, que é a maior distribuidora de shampoos, de produtos em geral para pet. E também, esse shampoo é o da marca mais renomada para cachorros e gatos do mundo. Parece ser uma empresa grande, a distribuidora certamente é grande, e eu que tenho aquele meu pet shop pequenininho, no bairro, com um só funcionário, atendemos bem pouca coisa. Será que, para a teoria finalista aprofundada ou mitigada, eu poderia ser considerado consumidor?
A resposta é, neste caso, sim. Até porque eu enfatizei, é uma empresa muito grande, né, que está me vendendo produtos e eu sou uma empresa pequenininha. Nesse caso, é possível, sim, a aplicação do CDC. Então, vejam, qual que é o principal critério aqui para a aplicação da teoria finalista mitigada ou aprofundada? Então, qual que é a regra geral dela? É que só seria destinatário final aquele que retirasse o bem da cadeia produtiva para uso próprio. Não seria, a princípio, aquele que emprega em outra atividade de lucro. Acontece que quando comprovada, vejam ali, a vulnerabilidade do adquirente, ele pode ser considerado consumidor. Então vejam só, para a teoria finalista mitigada aprofundada, que é a mais aceita hoje pelos juristas, inclusive pelo STJ, eu, como dono de um pet shop, seria, sim, consumidor. Por quê? Porque o meu pet shop é pequeno e a empresa que me fornece é uma empresa gigantesca, uma empresa grande. Então, se eu tenho vulnerabilidade, e a gente vai estudar as vulnerabilidades na sequência, havendo vulnerabilidade, pode, sim, ser considerado aquele mais vulnerável como consumidor. Tá, professor, mas por que você está fazendo todas essas explicações? Qual que é a vantagem de ser consumidor ou não? Vejam, pessoal, as relações que não são regidas pelo CDC, pelo Código de Defesa do Consumidor, elas são regidas automaticamente, são contratos normais pelo Código Civil. O que eu falei para vocês do Código Civil? No Código Civil eu tenho pessoas, presumem-se pessoas no mesmo patamar. Os contratos eles devem ser parelhos, eles devem ser pareados, não pode trazer desvantagem excessiva para nenhuma das partes. Agora, no Código de Defesa do Consumidor, já se presume que o consumidor entra na relação jurídica vulnerável. E por isso o CDC traz vários mecanismos para alçar o consumidor para um pé de igualdade para o fornecedor. Então, será que é interessante? Vamos pensar agora, você como advogado, você entrar com um processo lá e caracterizar um cliente teu como uma pessoa que está em pé de igualdade com uma outra pessoa, ou é melhor você caracterizar ele como vulnerável e ter vários instrumentos para melhorar essa relação jurídica, inclusive para garantir mais direitos no curso do processo? Certamente aqui, o mais interessante sempre é caracterizar como consumidor, porque a gente vai ter vários mecanismos para facilitar a vida processual do consumidor, certo? Ele vai ter proteções muito maiores do que as proteções que o Código Civil traz para a gente. Então lá, pessoal, quando a gente fala aí nas teorias finalista, maximalista e a finalista mitigada ou aprofundada, a gente sabe que a mais aplicada é a finalista mitigada ou aprofundada, pela qual então pode ser considerado consumidor todo aquele que retira o produto ou serviço da cadeia produtiva e que não utilize para fim econômico, mas aquele que utiliza para fim econômico empregando na sua atividade, desde que ele seja vulnerável perante quem forneceu esse produto, quem fabricou, quem importou e quem forneceu diretamente. Sendo ele vulnerável, ok, considera-se consumidor, o processo aí, ou enfim, a situação vai ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Ok, pessoal? Muito interessante essa parte aqui, bem importante, inclusive processualmente é muito bom aí a gente conseguir comprovar a qualidade de consumidor. Então a primeira... Naquele primeiro momento, a gente tratou do consumidor padrão, do consumidor em sentido estrito, do consumidor direto. Mas, como eu falei para vocês, nós temos um outro conceito de consumidor, que se divide em mais 3 subconceitos, que é o chamado consumidor por equiparação, que está lá nos artigos 2º, parágrafo único, 17 e 29. Então, vejam só, consumidor não vai ser apenas aquele que adquiriu ou utilizou o produto ou serviço. Eu tenho a possibilidade de equiparar algumas pessoas que participaram de certa forma daquela relação, também como consumidores. Vamos ver quando que eu vou ter o consumidor equiparado, ainda que não tenha se utilizado ou adquirido o produto ou serviço. Artigo 2º, parágrafo único. Vejam lá. É consumidor, por equiparação, claro, toda a coletividade, ainda que indeterminável, que haja intervindo nas relações de consumo. Então veja, aqui ele está trazendo um grupo, umas pessoas que sequer podem ser determinadas, que de alguma forma participaram da relação de consumo, que de alguma forma sofreram uma certa violação. A ideia aqui é essa, né? Quando a pessoa sofre uma violação para buscar os direitos pelo CDC. Sofreu alguma violação aí consumerista, ainda que ela seja uma pessoa indeterminável. Então, um exemplo claro que a gente pode dar aqui, pessoal. Vamos supor que uma companhia telefônica, ela
Isso aconteceu um tempo atrás, algumas empresas até foram multadas. A ideia era essa, inclusive. Para todos os seus consumidores, ela caía a chamada depois de 1 minuto, era alguma coisa assim. Cerca de depois de 1 minuto de ligação, ela caía a chamada. Por quê? Porque quando fazia uma nova chamada, era um pouco diferente a questão de telefonia de hoje, cobrava-se uma nova ligação. Então a empresa ela dava lá como se fosse um pacote o valor da chamada era ilimitado. Então, por exemplo, se você falasse 50 minutos no telefone, você ia pagar a mesma coisa que se falasse 1. Só que a empresa propositalmente derrubava a ligação depois de 1 minuto. Para quê? Para que tivesse que fazer uma nova ligação e aí pudesse cobrar por essa nova ligação. O que aconteceu então? Uma coletividade, várias pessoas que inclusive eram indetermináveis, porque não conseguia saber quem que efetivamente sofreu esse dano, quem efetivamente usava para ligar o telefone, algumas pessoas usavam só para receber, ou usavam só para internet, para mensagens de texto. Então, era toda uma coletividade, ainda que fosse indeterminável, que de alguma forma interveio nessa relação de consumo. Interveio como? A partir do momento que foi cliente e que esteve exposta a uma prática desleal, uma prática abusiva. Então esse é o parágrafo único do artigo 2º. Então toda a coletividade, ainda que sejam pessoas indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. No artigo 17, a outra hipótese de consumidor por equiparação são aquelas vítimas do evento. Então são consumidores todas as vítimas do evento. Vamos supor aqui, pessoal, eu nunca comprei ou ainda utilizei um produto de determinado fabricante. Fabricante XYZ, por exemplo. Um celular, uma televisão do fabricante XYZ, eu nunca comprei, nunca utilizei porque eu não gosto daquela marca. Ocorre que o meu amigo, meu colega que estava do meu lado, comprou daquela marca. Estava utilizando o seu celular, por exemplo, e esse celular foi lá e explodiu. E eu estava ao lado dele. E eu sofri queimaduras também, sofri dano por conta deste produto ter explodido. Veja, eu nunca adquiri, eu nunca utilizei o produto, mas eu posso ser considerado consumidor? Sim. Por quê? Porque eu fui vítima de um evento danoso produzido pelo aparelho celular dessa empresa. Então, nesse caso, ainda que eu nunca tenha comprado ou utilizado o produto, eu posso ser considerado consumidor por equiparação a partir do momento que eu fui vítima de um evento danoso. Ok? Artigo 17 do CDC, consumidor, então, por equiparação à vítima do evento. E no artigo 29, a gente tem lá, que também são consumidores, todas as pessoas, determináveis ou não, que tenham sido expostas às práticas comerciais. Então aqui, pessoal, vejam uma diferença básica entre o artigo 29 e o artigo 2º. No artigo 2º eu tenho uma coletividade. Essa coletividade são pessoas indetermináveis, como o artigo já diz. São pessoas ali que podem não ter efetivamente sofrido um dano, mas que intervieram na relação de consumo a partir do momento que contrataram com aquele fornecedor, com aquela empresa, por exemplo. Já no artigo 29, a gente tem todas as pessoas determináveis ou não que tenham sido expostas às práticas comerciais. A diferença principal aqui entre esses dois artigos é que num deles a gente está tratando de uma coletividade de pessoas que realmente talvez nunca se encontraram, que não faziam parte de um grupo, e no outro caso eu tenho, por exemplo, parte de um grupo. Por exemplo, vamos supor que cai um avião de uma determinada companhia aérea num bairro. Não estou nem falando dos passageiros, né? Num determinado bairro e atinge lá 20 casas. 20 famílias ficam sem as suas casas por conta daquele avião ter atingido. Essas pessoas podem ser consideradas consumidoras? Sim, pessoal. Não apenas por elas serem vítimas do evento, no artigo 17, mas também por elas serem um grupo de pessoas afetada por uma determinada prática ilícita. Claro, ninguém quis que aquele avião caísse, mas a responsabilidade das empresas, dos fornecedores, nesse caso, ela é objetiva. Então há o dever de reparar o dano dessas 30 famílias que perderam as suas casas, por exemplo. Então, num dos casos eu tenho uma coletividade, um grupo fechado, no outro caso eu tenho uma coletividade indeterminável. Pessoas aí que talvez nunca fizeram parte de um mesmo bairro, de um mesmo grupo, de uma mesma situação, certo? Essas, portanto, são as chamadas pessoas que são consumidores por equiparação. Artigo 2º, parágrafo único, artigo 17, artigo 29, as 3 hipóteses de consumidor por equiparação. Maravilha, pessoal?
Tá lá para vocês na tela então, para dar uma olhadinha, para anotar aí quem quiser. O material também sempre pode estar disponível, que se você não recebeu o material ainda, me manda um e-mail, tá ali no rodapé da tela o meu e-mail, tá meio fraquinho, mas dá para ler. Me pede o documento, me pede o arquivo que eu encaminho para vocês. Por hoje então era isso, tratamos aí das hipóteses do consumidor que pode ser então o padrão ou ainda o consumidor por equiparação, lembrando que o por equiparação é dividido em 3 subgrupos, artigo 2º parágrafo único, artigo 17 e artigo 29. Maravilha, pessoal? Agradeço por acompanharem mais uma aulinha, espero que tenham aproveitado. Deixa aí embaixo o comentário, diga se gostou ou se não gostou da aula, seja sincero lá. Pode dizer, tô aqui para melhorar, espero que tenham aproveitado. Um grande abraço a todos e até a próxima.